Contratação autorizada. Flamengo fecha acordo por atacante. A verdade veio à tona e diretoria decidiu tudo. Fala galera do canal BTV Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilhe e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito o nosso trabalho. Hoje tem Flamengo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão enfrenta o Vitória no Barradão às 21h30 em busca do primeiro triunfo na competição. Até aqui, 2 partidas disputadas pelo Brasileiro e apenas 1 ponto conquistado. Então os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo se colocar numa melhor condição na tabela de classificação e fazer uma virada de chave também no Campeonato Brasileiro. No Carioca, a vitória por goleada contra o Sampaio Corrêa e a classificação para a próxima fase do estadual já deu uma virada no ânimo. E agora, para dar sequência a essa situação, é importante vencer no Campeonato Brasileiro, somar 3 pontos e dar uma resposta, mais uma resposta ao torcedor que está bastante inconformado com a forma que o Flamengo iniciou a temporada. Para isso, o técnico Filipe Luís tem todos os principais jogadores à disposição. Aqueles que ficaram de fora no jogo passado do Carioca foram preservados, voltam a ficar disponíveis, voltam a ser opção e tendem a começar como titulares. A provável escalação do Flamengo para o jogo de logo mais ela é a seguinte: Rossi no gol, a linha defensiva com Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, no meio-campo Pulgar, Everton, Araújo, Arrascaeta ou Carrascal, mais à frente Paquetá, Samuelino ou Cebolinha e Pedro. Esta a provável escalação com muitas possibilidades de alternância. O Paquetá, por exemplo, no jogo do Carioca, jogou como o segundo homem do meio-campo. Pode ser que ele faça essa função, sendo o substituto do Jorginho. E com isso, se o Paquetá jogar como segundo homem de meio-campo, a ponta direita ela fica com algumas opções. O Carrascal pode jogar pelo lado direito, o próprio Plata pode jogar pelo lado direito, o Arrascaeta, se começar como titular, o Carrascal faz essa função. Agora, se o Arrascaeta começar no banco, o Carrascal pode ser esse homem de meio campo. Enfim, são as possibilidades que o técnico Filipe Luís tem, voltando a ter a maioria dos jogadores disponíveis e com isso ainda mais possibilidades de encontrar soluções para esse time do Flamengo. Os desfalques para essa partida são os seguintes: Saúl segue se recuperando da cirurgia, Jorginho está se recuperando da lesão que ele teve muscular. Além disso, o Varela, sentindo dores no tornozelo, não foi relacionado, está também tratando disso, e o Luiz Araújo, liberado pelo departamento médico, mas está em recondicionamento físico e por isso não está disponível para a partida. Os demais jogadores, todos à disposição. E falando sobre Luiz Araújo, a informação que saiu é que o Cruz Azul do México tentou a contratação do jogador e a diretoria do Flamengo decidiu não negociar, principalmente pelos valores oferecidos pelo atacante. Outras situações e outras possibilidades elas apareceram nessa janela de transferência. Além do futebol mexicano, né, outras ofertas foram apresentadas ao Flamengo, outros clubes estão monitorando. O Cruzeiro monitora, por exemplo, a situação do Luiz Araújo, também tentou uma contratação pelo Luiz Araújo. O Flamengo tentou envolver o Luiz Araújo numa negociação pelo Marcos Leonardo, que acabou não acontecendo, mas o Cruzeiro está monitorando a situação do jogador. Ele não é titular absoluto desse time, mas tem muitos minutos, sempre é muito utilizado pelo Filipe Luís. Na temporada passada foi bastante utilizado, tanto na ponta direita, como também como um reserva do Arrascaeta, o substituto do Arrascaeta. Então o Luiz Araújo é um atleta que o Filipe Luís costuma usar, é uma peça importante do técnico Filipe Luís. Neste momento, né, atualmente, ele passa por um processo de recondicionamento físico para voltar a ficar à disposição do treinador, mas até a temporada passada ele não era titular absoluto, mas era muito utilizado. Então a diretoria tomou a decisão de não negociar o Luiz Araújo. Decidiu que não quer negociar, decidiu que dessa maneira, como foi a oferta, o Flamengo não quer negociá-lo. Se surgisse uma proposta e o Flamengo entendesse que valia a pena, talvez ele até teria sido negociado, talvez ele pode até ser negociado se realmente aparecer uma boa proposta. Mas com as ofertas que foram feitas, a oferta apresentada pelo Cruz Azul, muito longe do que o Flamengo considerava possível para uma venda,
Então o Luiz Araújo permanece no Flamengo, segue à disposição do Filipe Luiz, segue como opção para o técnico Filipe Luiz e agora buscando esse recondicionamento para voltar a ser uma peça-chave desse time, voltar a ser uma peça importante para esse time, e a diretoria com a decisão tomada de não negociar, pelo menos não dessa maneira, o camisa de número 7 do Mengão. Antes de eu continuar com as informações, eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, tem também uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de goleiros, além de camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É produto oficial, é camisa oficial, um preço acessível. Tem também mochila do Flamengo, copo, garrafa, caneca, bola, enfim. Qualquer produto do Flamengo você encontra clicando aqui. Eu selecionei algumas opções para vocês conseguem ver enquanto acompanham o vídeo. Não sai do vídeo, segue acompanhando aqui os produtos que eu selecionei para vocês. Se vocês quiserem, clica aqui no link, vocês vão ser direcionados para a loja e lá vocês vão ver a infinidade de produtos oficiais do Flamengo para vocês poderem comprar, fazer a boa. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto ao nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo com as informações ainda sobre mercado da bola, eu vou falar a respeito da situação do Richarlison. Richarlison realmente vai jogar no Flamengo? Que história é essa do Richarlison no Mengão? Realmente isso está acontecendo? O Pombo vai ser o reforço do Flamengo? A informação, segundo a ESPN, é que o Richarlison chegou a um acordo verbal com o Tottenham para deixar o clube em junho de 2026. Disso, o time inglês definiu que aceita negociar o atacante por 25 milhões de euros, cerca de 154,5 milhões de reais. Com o Flamengo, o Richarlison ele já teria feito um acordo com o Filipe Luiz, porque o Filipe Luiz gosta muito do Richarlison, entende que o Richarlison pode ser esse atacante que ele está procurando, se encaixa nas características desse atacante que o Flamengo procura, com o pedido, definido pelo técnico Filipe Luiz. Então, o Richarlison, nessa boa relação que tem com o Filipe Luiz, tende a vir para o Flamengo se ele realmente for retornar para o futebol brasileiro. A prioridade é o Mengão, mas o Flamengo tem a concorrência de outras equipes pelo mundo, principalmente o mundo árabe e também na Turquia, que são dois mercados que estão aí de olho no Richarlison. Mas se ele for vir para o Brasil, a prioridade é jogar no Flamengo. Esse acordo já foi feito com o técnico Filipe Luiz. As conversas elas já aconteceram também com o Tottenham, que aceitou essa negociação, vai liberar o jogador no meio do ano, e os valores também já foram apresentados para o Flamengo. Caso queira realmente contratar, já está sabido do que precisa fazer. 25 milhões de euros que vai ser o valor pedido pelo Tottenham pelo Richarlison, mas apenas na janela do meio do ano. O Richarlison decidiu que quer ficar no Tottenham até a metade do ano. Depois, passar a Copa do Mundo, ele vai ser negociado e já pediu para ser negociado. A negociação, portanto, autorizada. Agora, antes de eu falar sobre Marcos Leonardo, eu vou falar sobre Alan e a situação do jogador com o Corinthians. Flamengo e Corinthians chegaram a um acordo. O Corinthians não vai pagar nada para levar o Alan por empréstimo, mas assume todo o salário do jogador até o final de 2026. E o Flamengo terá uma economia de pelo menos 12 milhões de reais na folha salarial durante o empréstimo de Alan ao Corinthians. O Corinthians não vai pagar pelo empréstimo, assume esses vencimentos do volante de forma integral, e o Alan é esperado em São Paulo ainda hoje para poder realizar os exames e ser apresentado como novo reforço da equipe do Corinthians. Vocês aprovaram essa negociação do Flamengo com o Corinthians por empréstimo do volante Alan? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. A diretoria fez certo? Tá certo o Alan ser agora o novo reforço do Corinthians, ou vocês não teriam feito isso, não aprovam esse movimento da diretoria do Mengão? Quero saber a opinião de vocês, então comenta aí, tô sempre de olho nos comentários de vocês. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Para finalizar, Marcos Leonardo e o interesse do Flamengo. Existe, não existe? O Filipe Luiz não quer o jogador? Fica sempre esse burburinho de que ele não se encaixa na ideia do Filipe Luiz, que o Filipe Luiz teria dito que não quer o Marcos Leonardo. O Filipe Luiz, na coletiva de imprensa, na última coletiva de imprensa, disse que o jogador que chegar, a obrigação dele é fazer jogar, é fazer se encaixar. Então, ele não quis falar a respeito de não querer o Marcos Leonardo, de não encaixar o Marcos Leonardo no time. Os portais árabes renomados que cobrem o dia a dia do Al Hilal apontaram
que serão decisivos nos próximos dias para definir a situação do Marcos Leonardo e essa possível transferência ao Mengão. Nos bastidores, o Al Hilal trabalha para emprestar o atleta de 22 anos, visto que ele perdeu espaço após a chegada de Benzema. O clube árabe ainda tem Darwin Núñez em seu elenco, então o Marcos Leonardo estaria escanteado. A ideia do Al Hilal é um empréstimo e o Flamengo seria esse destino, segundo os portais árabes. É aguardar para ver se realmente o Flamengo vai aproveitar essa oportunidade de negócio para a contratação do jogador. Vocês fariam isso? Vocês contratariam o Marcos Leonardo por empréstimo? É uma boa oportunidade de negócio? É uma boa oportunidade de mercado? Não. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Hoje, a partir das 7h30, a gente entra ao vivo com o pré-jogo, depois a transmissão Pique Rádio de alto nível. Você acompanha tudo aqui com a gente, então fica ligado, acione o sino para não perder nada. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!